E hoje eu quero compartilhar com você sobre um tripé que te fará ter êxito nos seus projetos de vida. Quantos desejam ter êxito nos seus projetos? O Maicon aqui, ele tem um pedestal. Presta o seu pedestal aqui, irmão. Ó, e esse pedestal está apoiado em um tripé. Esse tripé tem 3 partes. Óbvio, sim ou não? Por isso que é um tripé. E o tripé é o que dá sustentação para que esse pedestal cumpra o propósito. E segure o microfone aqui para o Maico poder fazer o trabalho dele. Quem está aí? Meu irmão, eu quero compartilhar aqui em rápidos minutos junto com você sobre um tripé que sustenta o projeto de vida, para que o seu projeto de vida seja muito bem sucedido. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui na casa do Senhor. Pedimos, meu Deus, fala aos nossos corações. Mas fala, Senhor, de uma forma profunda. Edifica dentro de nós fé fundamentada na palavra, que nos autorize a viver tudo que o Senhor já tem profetizado a nosso respeito. Oramos e pedimos a sua bênção sobre esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, preste atenção. A primeira parte desse tripé tem a ver com nós fazermos projetos. Diga comigo, eu preciso fazer projetos. Isaías capítulo 32, verso 8 diz: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Agora, fazer projetos, tem algo interessante que eu quero destacar. E eu destaco contando uma história. Diz que num circo, receberam um filhote de elefante. E esse filhote de elefante foi preso por uma das patas a uma corrente. E quando esticava essa corrente, eletricidade era ligada, era dada uma descarga elétrica. E o elefante tomava um choque. Filhote de elefante. Ele foi uma vez, tomou um choque. Foi 2, tomou um choque. Na terceira, na hora que ele estava indo, ele falou: não vou mais, porque eu vou tomar um choque. Passado algum tempo, alguém foi lá e desligou a energia elétrica, porque o elefante já estava condicionado. Alguns anos se passam, e tem-se um elefante gigantesco, de algumas toneladas, preso em um pequeno tronco, com uma cordinha. E aquele elefante não ousava ir além da cordinha, porque o passado dele de dores dizia para ele que ele não podia. Eu quero declarar que nesta semana a unção do Espírito está quebrando memórias doloridas do passado, porque esse será um ano que você vai projetar além das suas fronteiras, porque o nobre não projeta projetos medíocres, o nobre projeta projetos nobres. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Alguém pode aplaudir ao Senhor com força? Coloca a mão sobre a sua cabeça e diz assim: Senhor, os meus pensamentos e as minhas memórias eu coloco na sua presença.
E eu dou liberdade para o seu Espírito me ungir e me libertar das memórias dolorosas do passado, em nome de Jesus. Querido, projete projetos grandes. Eu quero declarar que ao longo dessa semana você vai começar a enxergar coisas muito além das suas fronteiras. E a sua cabeça vai dizer assim: não, que? Você está brincando que você vai projetar isso? Você vai projetar isso. Ixi, que amém, xoxo. Você vai projetar isso. Porque aonde a unção de Deus é derramada, o jugo é despedaçado. Quem disse que você não pode projetar muito além dos seus limites? O único lugar que isso pode estar sendo dito é na sua própria mente. E isso ao longo dessa semana de jejum e de oração vai ser quebrado. Bate no peito e fala assim: eu vou ver muito além das minhas fronteiras. Quem está aí? Segunda parte do tripé de um projeto de vida bem sucedido. Olha lá o tripé, tem que ter os projetos. Segundo, tem que ter a construção de um memorial. Diga comigo, memorial. Vou fazer uma pergunta. Vamos ver quem é bom de memória. Hoje é dia 9 de dezembro, sim ou não? Não vamos ir tão longe então. 9 de dezembro de 2021. Quem lembra o que você estava fazendo? Quem lembra exatamente o que você estava fazendo em 9 de dezembro de 2021? Uma pessoa lá. Uma. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Deus te abençoe. Agora vamos ir um pouco mais longe. 9 de dezembro de 2001, 23 anos atrás. Quem lembra o que você estava fazendo nesse dia? Ah lá, tem uma pessoa ali, ó. Glória a Deus pela sua vida. Agora, deixa eu fazer uma terceira pergunta. 11 de setembro de 2001, mais de 23 anos atrás. 11 de setembro de 2001, quando duas aeronaves entram nas Torres Gêmeas em Nova York, derrubam as Torres Gêmeas. Quem lembra exatamente o que você estava fazendo? Gente, vocês têm memória de elefante. Fala assim para mim, fala assim: não, pastor. Não, me ajuda a pregar. Fala: não, pastor. Fala assim: é que foi construído um memorial. Infelizmente, um memorial negativo. Um ato terrorista, terrível. Só que algo incomum. Algo que se destacou de tudo na história recente da humanidade. Como foi algo extremamente incomum, todo mundo lembra. Isto é construir um memorial. E o nosso Deus é um Deus de memoriais. Quando o Senhor estabeleceu a Páscoa, Ele disse ao povo de Israel, Êxodo capítulo 12, todos os anos, o povo de Israel deve se reunir nessa mesma época do ano. Uma semana comendo pães sem fermento. Depois tem que se fazer um cordeiro. É um momento incomum do ano. E os seus filhos vão perguntar: o que é isso, papai? O que é isso, mamãe? Isso é a festa da Páscoa, porque o Senhor nos livrou do Egito. O espírito da morte não entrou. Memorial. Quando o Senhor Jesus está na ceia com os discípulos, Ele parte o pão, Ele compartilha o cálice e Ele diz: fazei isto em memória de mim. Algo incomum. Atos capítulo 10, vem comigo. Atos capítulo 10, verso 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe:
as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aí eu te pergunto, nos tempos de Cornélio, será que só havia um homem chamado Cornélio orando? Diz para mim, meu irmão, pensa. Eu acho que não, eu tenho certeza que não. Ele não era o único que orava. Será que ele era o único generoso que ajudava as pessoas, que semeava, que ofertava? Será que ele era o único homem generoso na face da terra? Quem acha que não, levanta a mão. Eu também acho que não. Mas por que o anjo do Senhor aparece para ele? Diga assim comigo, porque orava de uma forma incomum. Diga comigo, porque ajudava as pessoas de uma forma incomum. Diga comigo, criar um memorial é criar algo comum. Começa tudo de novo. Diga, criar um memorial é criar algo incomum, que se destaca de todo mais e que fica para a memória. Quantos entenderam? Querido, eu quero declarar que ao longo dessa semana, eu e você estamos vindo à casa do Senhor todos os dias, jejuando todos os dias, orando intensamente todos os dias. Nós estamos construindo algo que no nosso ano inteiro não existe igual. Nós estamos construindo um memorial, para que o nosso memorial suba até diante do trono do nosso Deus, junto da nossa adoração, e Ele possa enviar na nossa vida, como enviou na casa e na vida de Cornélio, o seu favor. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Fala para quem está do seu lado, fala assim: se você fizer de uma forma comum, não é memorial. Fala, só o incomum que é memorial. Quem está aí? Tripé para o projeto de vida ser bem sucedido. Projetos nobres. Segunda parte do tripé. Qual que é o nome do segunda parte do tripé? E memorial a gente faz de qualquer jeito, vai quando dá, faz uma coisa comum e ordinária, sim ou não? A gente faz o quê? Algo incomum. Quer ver uma coisa incomum? Às vezes tem gente aqui, pastor Fausto, que nunca jejuou na vida. Pastor, será que eu não vou morrer se eu jejuar? Não vai, irmão. Não vai. Pode jejuar que você não vai morrer. Mas pastor, eu nunca fiz. Ei, se você fizer um jejum, será o primeiro jejum da sua vida. Sabe o que vai ser isso? Um memorial. Algo incomum que nunca teve na história da sua vida até hoje. Você nunca fez isso para ninguém, mas você está dizendo para Deus: para o Senhor eu estou disposto a fazer. Para o Senhor eu estou disposto a fazer. Quem está aí? Terceira parte do tripé, diga comigo: sacrifício. Sacrifício ou oferta memorial. O que se trata? Meu irmão, durante o ano nós trazemos as ofertas ao altar. Isso é princípio da palavra. Segundo a nossa capacidade, trazemos o nosso dízimo, que é a nossa fidelidade. Mas eu quero te mostrar na palavra a diferença, para que você entenda o que é o sacrifício. Juízes 6,17 diz assim: Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou na casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha,
pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre a rocha, depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quem está aí? O Senhor fala com Gideão. Algo grande vai acontecer. Gideão sabe, conhece o princípio de que não poderia estar diante da presença do Deus Todo-Poderoso de mãos vazias. Ele fala: Senhor, espera aqui que eu vou lá em casa preparar uma oferta. O anjo falou: ok, vou ficar esperando. Ele vai. Meu irmão, ele prepara um cabrito, prepara pães. Eu não sei quanto tempo, mas o anjo ficou esperando um tempo, viu? Prepara pães, traz tudo. O anjo diz para colocar sobre o altar, toca o cajado, sai fogo da rocha e consome a oferta, significando que Deus havia recebido a oferta. Quem está aí? Alguns versos abaixo, verso 25 de Juízes 6, naquela mesma noite, qual? De tudo isso que estava acontecendo, que nós acabamos de ler, naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos. Derrube o altar de Baal que é do seu pai, corte o poste da deusa Azerá que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado, mas porque teve medo. Teve o quê? Medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Gideão apresenta a oferta. Deus recebe a oferta. Amém ou não amém? Aí naquela mesma noite o Senhor aparece para Gideão e fala com ele. Só que agora o Senhor vem falar com ele a respeito de um sacrifício. E uma primeira característica que eu vejo na palavra a respeito do sacrifício: nós precisamos ouvir a voz do Senhor para sacrificar. Quem que pediu o sacrifício para Gideão? Quem que pediu o sacrifício para Gideão? Deus. E sabe o que eu vejo nos dias atuais? Muitos de nós querendo que Deus nos ouça. Quem quer que Deus te ouça? Quem quer que Deus te ouça? Mas esse é um tempo também que nós precisamos estar com os ouvidos atentos para que nós possamos escutar o Senhor. Diga comigo: Deus fala, e eu preciso estar com os ouvidos atentos para ouvir a Ele. Deus falou com Gideão: Gideão, agora é hora de você sacrificar. E o que eu quero é isto, é desta forma, é desse jeito. E uma segunda característica que eu vejo no texto: sacrifício é algo que vem acompanhado com uma medida de desafio. É desafiador sacrificar. É desafiador. Há uma medida de sacrifício. Há uma medida de desafio no sacrifício. Quando o Senhor pede para Gideão aquele sacrifício, a Bíblia diz que ele teve medo. E fez à noite, para que ninguém visse ele fazendo. Quando amanheceu e eles foram ver, já estava feito. E eu vejo um padrão nas Escrituras.
Quando a viúva na casa de Sarepta ouve a voz do Senhor, a viúva em Sarepta de Sidom, quando ela ouve a voz do Senhor pela boca do profeta Elias, pedindo a ela um sacrifício, a última comida do seu filho, meu irmão, tinha desafio naquilo ali. Quem está aí? Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, o Senhor diz: eis-me aqui, Senhor. Ele fala: me dá o seu filho como sacrifício. Teve uma alta medida de desafio. Quando o Senhor Jesus se deu como sacrifício na cruz, na noite que antecedeu, ele suou gotas de sangue. Levanta sua mão direita para os céus, diga comigo: para sacrificar há uma medida de desafio. Fala assim: mas Deus nunca quer tirar nada de mim. Diga: se Ele me pedir algo, ainda que seja desafiador, é para me levar para o outro nível, para o outro nível, para o outro nível, para o outro nível. Meu irmão, quando a viúva de Sarepta, mesmo com medo, sacrificou, em tempos de fome, todos os dias, quando ela chegava na cozinha dela, a comida tinha multiplicado, a farinha tinha multiplicado, o azeite tinha multiplicado. Deus nunca quer tirar nada de ninguém. Quando Ele pede para nós um sacrifício, é porque Ele quer nos levar para o outro nível. Quando Abraão ele entrega Isaac no altar, o anjo diz: para, Abraão, Deus já recebeu. Agora eu sei que tu me amas. E Deus faz um juramento, como se Deus precisasse jurar algo para alguém. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Deus não precisa jurar nada. Se Ele diz que vai fazer, acabou. Ele faz um juramento para Abraão: Abraão, eu vou ser contigo, eu vou guardar sua descendência, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. Ei, alguns milhares de anos passaram e ninguém pode tocar na descendência de Abraão. Quem está aí? Deus nunca quer tirar nada de ninguém. Deus quer fazer. Quando o Senhor Jesus diz na cruz: tetelestai, está consumado. Quando o sacrifício de Cristo é consumado, o maior dos sacrifícios, 3 dias após Ele ressuscita. É-lhe dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele perdoa através do seu sangue todos os nossos pecados. Através do seu sangue Ele compra todos os povos, raças, línguas e nações para Deus. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Diga assim: Deus não quer tirar nada de ninguém. Fala assim: quando Ele pede um sacrifício, Ele quer me levar para um outro nível. Pastor, e Gideão? Gideão deu o sacrifício, e aí o que aconteceu? E com isso eu encerro. Porque Gideão foi e fez o que Deus havia lhe pedido. Ele conhecia o princípio. Ele não podia se apresentar a Deus de mãos vazias. Ele deu uma oferta, o anjo recebeu, ok. Só que depois ele ouve a voz do Senhor, que pede um sacrifício. Mesmo com medo, ele entrega o sacrifício. Mesmo com medo. O mesmo medo que a viúva teve, o mesmo medo que Abraão teve, todos entregaram. A mesma tensão e pressão que o Senhor Jesus passou, mas se entregou. Pastor, e aí o que acontece com Gideão? Querido, preste atenção aqui. A história de Gideão na Bíblia começa com ele ouvindo Deus falando com ele através do anjo, e o anjo dizendo: vai, Gideão, se levanta, homem valente, liberta o povo de Israel. E ele dizendo: Senhor,
eu acho que o senhor errou o endereço dessa palavra. Aí o Senhor, vai Gideão, homem forte e valente. Ele falou, o senhor está precisando de um homem forte e valente? Só um pouquinho que eu vou chamar. Senhor, eu não sei se o senhor sabe, na minha casa eu sou o menor, e a minha casa dentro da minha tribo também é a menor. Essa palavra pode ser para qualquer outro, menos para mim. Medroso. Quando a palavra chega, medroso. E como que termina? Meu irmão, a história de Gideão termina, olha para mim, com isso aqui nós vamos encerrar. A história de Gideão termina com ele se levantando para ir enfrentar um exército de mais de 100.000 homens. E junto dele tinham apenas 300 homens. E o mais chocante de tudo, ele e aqueles 300 homens venceram aqueles 100.000 homens. Alguém pode dizer glória a Deus? Só que o X da questão está aqui. Juízes 6:34. Logo após ele entregar em obediência o sacrifício. Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme dizendo, venham, nós vamos enfrentar aquele exército inimigo. Querido, eu quero profetizar, no domingo, quando você vier no altar, consagrar os seus projetos, apresentar o seu memorial e selar tudo com o seu sacrifício, que o Espírito de Deus vai te direcionar. Neste domingo, o Espírito do Deus vivo te revestirá, e aquilo que você não podia fazer, você vai fazer. E aonde você pisar em 2025, haverá uma palavra revestindo a sua vida. Favor, 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 favor. Alguém pode aplaudir ao Senhor bem forte? Aleluia. Bate na mão dessa pessoa do seu lado e fala assim, eu estou prestes a ser revestido. Fala assim, nessa semana eu estou sendo revestido. Fala assim, eu vou entrar em 2025 revestido. Meu irmão, eu quero profetizar que ninguém te resistirá. Eu quero profetizar que em todos os seus projetos você será na presença do seu Deus bem sucedido, porque o Espírito do Senhor te revestirá. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, sela com a tua unção a tua igreja e o teu povo. Que as palavras que estão sendo ministradas nessa semana gerem vida, levem o seu povo a se mover com fé, fundamentados na palavra e na direção do seu Espírito. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e recebe, diga amém, e dá um forte aplauso ao Senhor.